Sejam bem-vindos ao nosso curso de Machine Learning na área de regressão e o nosso treinamentinho de agora, de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o método, né, sobre a regressão criada originalmente desenvolvida pela Microsoft, chamada então de LightGBM. LightGBM é a abreviação de Light Gradient Boosting Machine, né, e é uma estrutura que trabalha, com um framework baseado, né, em árvores, né, em treinamento de árvores. Joia? É muito interessante, a gente vai ver que eu consigo utilizar a mesma ideia do scikit-learn, dos nossos pipelines, da nosso split do training, né, o training, o test split, nosso processo de estandarização de dados e utilizando uma máquina de regressão que não é do scikit-learn, tá? Então isso aí é muito, muito legal, né? Então vamos dar uma olhadinha nele, né? E para a gente começar, vou dar uma olhadinha, claro, aqui a nossa página do LightGBM, né? O LightGBM, como eu comentei com vocês, né? Ele é desenvolvido pela Microsoft, a gente pode ver aqui embaixo, né? Os licenciamentos da Microsoft. E ele tem a API dele, bem legal, uma API para C, para Python, para R, né? Então temos a API em diversas linguagens, isso nos gera uma possibilidade adicional de utilizar em outros códigos que a gente queira, né, trabalhar. Tá joia? Então, legal dar uma olhada, uma olhadinha no nosso casinho, né, entender tudo que a gente vai utilizar. Perfeito? Vamos lá, bora então para o nosso script, o nosso template que a gente, né, utilizou e a gente já trabalhou com ele, legal? Então, o nosso template segue a mesma linha, o mesmo padrão, né? Lembrando, novamente, importamos aqui o dataset 015, porém, ele é o mesmo dataset que a gente havia utilizado nas últimas regressões para que a gente possa comparar os resultados, né? E uma lembrancinha que eu acho que vocês ainda não lembram, né? Pode ser que tenham esquecido, a nossa utilização do DF, né? Do Data Frame.iloc, né? Que nós vamos usar, né? Do Pandas, né? Aqui do nosso sistema do Pandas, né? Para justamente transformar e obter primeiro os valores de todas as colunas menos a última, por isso está 2 pontos, vírgula, 2 pontos menos 1. Então, menos a última coluna, todos esses dados vão ser os dados nossos independentes, né, nossas variáveis x, né? E o y, a nossa variável dependente, é a última coluna, por isso é df.iloc. Parei, né? Aí, o colchetes, né? 2 pontos, então quer dizer todas as linhas, vírgula, menos 1 a última coluna. Tá joia? Então, os valores. Transforme isso em um vetor, em um array, ok? E esse array que vai ser utilizado depois para que a gente possa fazer os nossos processos. Legal? Pessoal, da mesma maneira, a gente tem uma importação de um pipeline, né? Criar o pipeline, né? scikit-learn.pipeline, importar o pipeline deste nosso pacote. Do pré-processamento, importar o standard scaler, importante para nós. O Train Test Split do Model Selection e o Grid Search também do Model Selection. E nós vamos importar, então, né, do nosso LightGBM o regressor LightGBM Regressor, tá? Existem outros módulos que estão ali dentro, nós vamos usar esse que é o regressor para fazer uma regressão de dados, tá joia? Mesma ideia, o link aqui da API do LightGBM, mesmo link que eu passei para vocês, só que ele já vai para API Python, integração com o scikit-learn, isso aqui é bem legal, então a Microsoft já fez toda essa integração, né, com o scikit-learn. Lembra que ele também é um sistema baseado em boosting de gradiente, tá joia? Mas é um método muito interessante, rápido. Tem como principais vantagens aqui, pessoal, a rapidez é um método que roda muito mais rápido. Vocês vão ver os testes e rodar na máquina de vocês vão verificar que roda muito mais rápido. Ele é escalonável tanto em CPUs quanto em GPUs, tá? Diferente dos métodos lá
do nosso scikit-learn, que nós não temos expansão em GPUs. Esse aqui a gente tem expansão em GPUs, né? E é um método bem legal, dá para a gente trabalhar em processamento distribuído, então tem várias outras coisas bem interessantes para a gente trabalhar. Legal? Usamos aqui como parâmetros, vocês veem que parecem bastante os parâmetros do nosso caso anterior, tá joia? Utilizamos aqui, no caso aqui, a gente tem um learning rate, né? Também muito importante, isso é um ponto super importante para que a gente tenha um aprendizado rápido, porém não desordenado, tá? Então, se a gente tiver um learning rate muito alto, nós não podemos obter dados também não muito interessantes. Um learning rate muito pequeno pode demorar muitas iterações para que a gente obtenha esses nossos resultados, tá joia? Feito isso, então rodei o gazinho, então vocês percebem que a mesma ideia, determino ali, crio o meu grid search, ok? Rodei os casos, ele me deu, né, todos os detalhes e interessante aqui, obtivemos, né, um R quadrado de 0,996 quase, né, 0,99658, tá? Então, um método bem interessante, regressões muito boas, método de convergência rápida, e vocês vão ver que aí nós tivemos um erro médio em torno aí de 1%, se a gente for ver, né? Um erro aqui médio das nossas predições, tá joia? Conseguimos ver que aí os resultados de agora são muito mais legais do que os nossos obtidos através dos métodos baseados simplesmente em árvore de decisão, mesmo, né, puxando para a Random Forest, né, ou com os métodos de randomização extrema, conseguimos ainda resultados melhores, tá joia? E aí a predição dos nossos dados, né, os dados ficando bem próximos dessa linha de 45 graus, que é o que a gente espera, tá joia? Então, esses são os dados principais. A nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o método de redes neurais que a gente tem no scikit-learn, um método, né, ele não é o scikit-learn, não é especializado na parte de redes neurais, né, existe aí, quando a gente vai para redes neurais também, né, nesse nosso livrinho aqui que a gente já tem indicado para vocês, ele vai falar bastante, né, aqui desses outros dois carinhas, o Keras e o TensorFlow, né, Keras está rodando junto ali com o TensorFlow, e é o que eu prefiro quando a gente vai rodar a parte de redes neurais, tá joia? Mas mesmo assim eu resolvi colocar como a próxima aula, a nossa última aula, o método de redes neurais do scikit-learn, para que aí a gente feche então todos os principais métodos de regressão que nós temos no nosso scikit-learn, tá joia? Nos vemos na próxima aula, espero que vocês estejam gostando. Indique esse curso para um colega de vocês. Eu acho que muitos vão aproveitar e espero que vocês curtam. Coloquem os comentários, mandem comentários para mim, ideias novas, para que a gente crie cada vez coisas mais interessantes para vocês. Beleza, vamos que vamos.